coisas, porque a gente acredita, né? A gente acredita que ele é bom para a nossa juventude, para as nossas crianças, e também porque ele nos faz bem, né? O Rubem sempre fala isso, né, Rubem? Não existe pagamento monetário, mas o pagamento é a satisfação. E a gente, quando faz coisas com satisfação e prazer, né, as coisas dão certo. Então, assim, é para a gente conversar um pouco sobre histórias, Altamiro, Beto, Celso, César, Rafael, Braulio, professor Jorge, Aldenise, que está aí encampando essa grande voz das mulheres no escotismo, não só das mulheres, mas também trabalhando metodologias ativas, fazendo o paralelo com o método escoteiro, com o programa educativo, estudando, pesquisando, e é isso que é a alma da nossa patrulha, né? A gente pesquisar e a gente disponibilizar. Muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, né? E eu estou muito feliz de estar nessa noite junto com vocês. Vou passar a palavra para o professor Jorge e depois ele vai abrir a palavra para vocês também, ok? Tudo bem. Olha, quando a Carmen falou comigo, né, Motinho tinha mandado uma mensagem informando para nós que ele estava com dificuldade de participar da reunião e Carmen combinou comigo para a gente conversar. E eu me dispus, né, conversando com ela, a fazer uma provocação inicial no sentido de levantar a bola para a gente, a partir daí, rolar a conversa. Então, o que eu pretendo aqui é fazer uma conversa breve, né? Mas uma conversa que termine provocando a todos para que a gente possa tocar essa discussão. E queria começar lembrando de uma coisa que eu lembrei muito de ontem para cá, né? Hoje eu publiquei um texto curtinho num blog que eu tenho e pensei muito. Em 2008, eu fiz o livro Escola de Baden-Powell, eu fiz porque tinha uma coisa que me incomodava ao longo de toda a minha carreira acadêmica de professor e pesquisador de História na Universidade Federal de Sergipe e também nas outras universidades que, inevitavelmente, a gente interage e frequenta. Algumas vezes que me convidaram para participar de bancas para examinar dissertações de mestrado, tese de doutorado, que tratava de alguma questão do escotismo ou conexa ao escotismo, eu percebi sempre que no ambiente universitário tinha uma posição dominante. Escotismo é um movimento militar. Escotismo é um movimento de militarização da infância. Esse é o discurso dominante nas universidades, entre os pesquisadores da carreira acadêmica. E isso sempre me incomodou e eu resolvi, então, fazer uma pesquisa exatamente para discutir isso, porque eu sempre divergi desse ponto de vista. Eu sempre interpretei, li e entendi o escotismo como sendo uma pedagogia, como sendo uma forma educativo. Exatamente, um movimento de educação e, mais importante ainda, um movimento de educação não diretiva, uma pedagogia ativa, uma pedagogia que nasce integrada àquele grande movimento do fim do século e do começo do século XX de organização das pedagogias ativas, fundadas em alguns princípios que são muito evidentes em qualquer texto que a gente lê de Baden-Powell, ao fundar o movimento escoteiro, e dos debates dos quais ele participou e das polêmicas nas quais ele se envolveu. O escotismo pretende ensinar o autogoverno. O escotismo, como ele mesmo diz em um dos seus livros, que foi uma grande
grande conferência que ele fez, que se transformou num livro muito importante, se propõe a substituir a educação pelo temor pela educação pelo amor. Isso. Esse livro dele é excepcional. Como é, Rubem? Tem um livrinho pequeno, substituindo a educação pelo temor pela educação. Exatamente, é extraordinária essa conferência. É muito bom. E aí, o que é que eu percebi? As pessoas falavam e falavam e falavam sobre escotismo, mas sem efetivamente ler o principal filósofo do movimento escoteiro, que é o seu fundador. Sem ler as teses que ele arguiu, sem ler as sugestões que ele recebeu e as interpretações que foram feitas do escotismo que ele censurou, e simplesmente pelo fato dele ter sido militar, atribuindo ao escotismo características que são características da prática e da vida militar, esquecendo muitas vezes o conjunto de preocupações que levaram Baden-Powell a tomar as iniciativas que ele tomou. Por exemplo, quando ele volta a viver na Inglaterra, o grau de degradação em que ele encontra a juventude inglesa, a impossibilidade que tem a juventude inglesa de exercício da cidadania, é um problema grave dos jovens de vários países do mundo no início do século XX. Né? Ou seja, jovens que estavam descobrindo o mundo das drogas, jovens que estavam com dificuldade de se aproximar do mundo do trabalho, de gerar renda e de efetivamente exercer os padrões de cidadania que são aceitáveis. Muitas vezes, né, algumas teses são vistas como teses conservadoras e se argumenta o seguinte: olha, isso é conservador porque Baden-Powell foi educado na Inglaterra vitoriana, na Inglaterra com toda aquela herança cultural que foi o reinado da Rainha Vitória. E se esquecem de uma coisa: a Inglaterra teve uma era vitoriana e a Rainha Vitória, de fato, era uma mulher conservadora, era uma mulher dura, rígida, mas o que todo mundo nem sempre lembra é que a Inglaterra, desde o século XVIII, é uma das primeiras democracias que o mundo ocidental conhece, uma das primeiras democracias que o planeta conhece. Efetivamente, uma das primeiras democracias liberais do mundo. Os ingleses, que até hoje se entusiasmam e se comprometem, né, a dever obediência ao rei, na verdade, sempre admiraram um rei que não governa, um rei que é apenas um símbolo da organização do Estado inglês e que exerce o poder moderador. Né? Essa é a Inglaterra, e essa é a Inglaterra vitoriana na qual Baden-Powell foi educado. Né? E isso faz com que, né, nos relacionamentos que ele teve, nos textos que ele leu, nos livros que ele estudou, a gente tenha podido forjar um movimento escoteiro que é um movimento efetivamente pedagógico, de uma pedagogia não diretiva, associada a um outro elemento importante do fim do século XIX e do começo do século XX. Escotismo é uma associação voluntária. Muita gente confunde... Em que a decisão do jovem é fundamental. Essencial, indispensável. Em que a decisão é fundamental. É claro. É uma associação onde o jovem vai para praticar o autogoverno, aprender a responsabilidade da autonomia. Isso. Né? Então, veja, e muita gente tende a tomar o escotismo como uma organização de Estado. E, em momentos, por exemplo, no caso brasileiro, tentam remeter a coisas que aconteceram na era Vargas ou em outros momentos da história do Brasil, ou em outros momentos da história do mundo, e esquecem o seguinte: o escotismo só conseguiu efetivamente sobreviver
o escotismo só conseguiu efetivamente existir, o escotismo só conseguiu efetivamente se afirmar como um movimento que cresceu e que continua crescendo quando o escotismo viveu sob sociedades democráticas. As sociedades autocráticas, as sociedades ditatoriais, todas elas rechaçaram o movimento escoteiro. Se a gente tomar as ditaduras que o século XX conheceu, sejam ditaduras de direita, sejam ditaduras de esquerda, em nenhuma delas o escotismo prosperou. Elas buscaram até, sob dadas situações, se apropriar de alguns símbolos e de alguns elementos da pedagogia do escotismo. Todavia, elas recusaram o fundamental da pedagogia do escotismo, que é o exercício da autonomia do jovem, que é o exercício do autogoverno, que é aquilo que o escotismo efetivamente ensina ao jovem. Ensina nas suas práticas, ensina na sua cultura, ensina nas suas atividades, desenvolvendo nos jovens habilidades que são essenciais para a vida, desenvolvendo nos jovens competências que são fundamentais. Penso que, nos últimos, direi, talvez 10 a 15 anos, nós temos visto nascer nas universidades brasileiras e em outros lugares do mundo, uma geração de pesquisadores que tem procurado revisar algumas afirmações que se fazia a respeito do escotismo. E aqui mesmo no nosso grupo, eu cito a presença de Aldenise, que tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido, que todos nós devemos aplaudir, e de vários outros, tanto ligados ao movimento escoteiro, quanto da própria instituição universitária, que, em função dessa nova literatura que tem surgido, de colocar o escotismo como uma pedagogia não diretiva, de colocar o escotismo como uma forma de educação voluntária, uma forma de educação extraescolar, e é importante reafirmar isso, escotismo não é educação escolar, escotismo é uma forma de educação extraescolar, uma forma de educação, de pedagogia que se realiza fora do ambiente da escola, assim como há várias formas pedagógicas que ocorrem fora do ambiente escolar. O aprendizado da fé, a opção por uma religião, que inclusive é a opção do movimento escoteiro também, é um aprendizado extraescolar, é um aprendizado que começa no ambiente familiar, é uma forma de aprendizado que começa nos ambientes que o jovem frequenta e que tem o espaço privilegiado da sua realização nos templos religiosos, nas igrejas e nas organizações ligadas às diversas igrejas, né? E aí, mais uma vez, acho importante a gente reafirmar o ecumenismo do movimento escoteiro, que não exclui nenhuma forma religiosa, né? Que admite todas as formas de religião. E o que é o significado disso tudo para nós? O significado disso tudo é que hoje, 14 de junho, nós estamos podendo celebrar, no nosso país, o Brasil, um movimento que tem 110 anos de atividade no Brasil já. Né? Só um momentinho, Jorge. Pois não, Rubem. O Ricardo está querendo entrar e não está conseguindo. Ah, é? É. Já consegui. O computador... Ricardo, o Zoom fez uma bagunça comigo. Me mandaram um e-mail com o endereço. Fui eu que mandei, Ricardo. Foi o Jorge. Viu? Seja bem-vindo, Ricardo. Tanto mandei como compartilhei no grupo, do nosso grupo, aqui no WhatsApp. E o Ricardo está sem voz. Logo no início tem um link, é só clicar ali que já cai dentro da reunião. Mas foi demorado, viu? Sim, aí a velocidade de internet de cada um.
Hoje né? aqui em casa está muito ruim. Pronto, é isso que está acontecendo. A velocidade da internet de cada um é que dita. Mas retomando a conversa. Então, hoje nós estamos podendo celebrar, né, os 110 anos da chegada do movimento escoteiro ao Brasil. E vejam que coisa importante. O movimento escoteiro, fundado em 1907, chega ao Brasil apenas 3 anos depois do seu início na Inglaterra. Era uma novidade que estava tomando conta do mundo, que estava entusiasmando a juventude do mundo inteiro, que estava ainda se constituindo. E a gente sabe que a constituição do escotismo no mundo, a constituição do movimento escoteiro, não foi um ato simples que aconteceu num piscar de olhos, né? Foi um processo, né? Infelizmente, o fundador do escotismo foi um homem que viveu muito, né? E esse processo pôde se completar, porque aquele movimento que inicialmente reuniu um grupo de jovens, de meninos, depois pôde alargar a faixa dos seus participantes, chegar aos pioneiros, chegar aos escotistas, pôde incorporar lobinhos, pôde incorporar as meninas através do movimento bandeirante e depois através da unificação do movimento e da participação de mulheres como escoteiras, e nós somos assim avançando passo a passo com segurança. Hoje podemos celebrar isso, podemos celebrar o fato de no Brasil nós termos cerca de 115 mil jovens participando do movimento escoteiro, né? Ou seja, isso tudo são jovens e adultos. Oi? 115 mil inclui adultos. 115 mil participantes do movimento, jovens e adultos. Isso. Tudo isso é importante. Tudo isso são conquistas que a gente tem a comemorar. E sem olhar aqui, seccionando e verticalizando, senão a conversa ficaria comprida demais, né? O que aconteceu em cada período, como em cada estado a coisa se organizou, como os escoteiros puderam contribuir para aperfeiçoar a sociedade brasileira, né, e dos outros lugares todos do mundo, como essa sociedade recebeu a colaboração dos escoteiros em cada estado, em cada cidade, como é que a gente conseguiu unificar aquelas várias federações que existiram no momento inicial da fundação, de escoteiros católicos, de escoteiros do ar, escoteiros do mar, e construir uma organização que é a União dos Escoteiros do Brasil. Ou seja, tudo isso são eventos a comemorar, a fraternidade mundial, que é o movimento escoteiro, a comemorar. E também manifestar as nossas preocupações. Preocupações que, como eu afirmei, eu tinha no momento em que eu publiquei o livro A Escola de Baden-Powell. Preocupações que reaparecem agora, e a gente assiste essas preocupações reaparecendo, sendo reafirmadas, né? Neste momento em que a gente vê a história discutindo e rediscutindo nomes, certezas, modos de entender fatos que já aconteceram, né? A gente assistiu nesse momento de tensão que os Estados Unidos da América vivem, né? Por exemplo, uma coisa, e vários outros países, a própria Inglaterra, coisas que para nós seriam inconcebíveis. Por exemplo, ninguém imaginou que chegasse o dia no qual, na América, se retirasse a estátua de Cristóvão Colombo de praça pública. Mas estamos desse fato. E a de Baden-Powell sendo retirada na Inglaterra. Na Inglaterra. Pois é. Entendeu? Então, veja, eu penso que nós estamos acostumados a ver e rever essas revisões históricas em diferentes períodos, né? Em algumas sociedades fica muito evidente, mas muito evidente mesmo. Se você pegar sociedades que passaram
por transformações radicais de regime econômico, você vai assistir isso. Pegar, por exemplo, a União Soviética, depois de fundada, em 1917, né? E ver o que aconteceu, você vai ver as estátuas dos czares sendo retiradas e tentando se apagar da memória o que foi o czarismo na Rússia. Isso. Do mesmo modo que a gente vê num outro momento, né, no momento em que a Rússia, né, volta a ser Rússia, no momento em que aquela federação que era a União Soviética se dissolve, né? Para lembrar um grande intelectual, As Turquias. Berman, que num dado momento escreveu um livro que é um clássico, né, da história política mundial, chamado Tudo que é sólido desmancha no ar, né? Então você vê sendo retiradas as estátuas dos heróis que o socialismo tinha elegido como heróis dele, as fotos sendo apagadas, como tinham sido apagadas antes, sob o regime de Stalin, como nós vimos... Não, quem falou? Eu, Ricardo. Sim, Ricardo. Também, temos que lembrar também, por exemplo, isso é um pouco cíclico, né? Claro. A Hungria, quando saiu do regime comunista, sim, houve um problema muito sério, que ninguém sabia como é que era a bandeira húngara antes do regime, né? Não se desconhecia. E eis que a bandeira húngara antiga foi levantada graças a quem? Graças a uma organização chamada Associação dos Escoteiros Húngaros no Exílio. Perfeito. Foram eles que recuperaram a bandeira da antiga Hungria, que hoje volta a tremular nos mastros de Budapeste. Eu conheci a história da Hungria e do escotismo na Hungria. Porque a Hungria está em regime comunista e eu fui para lá e o chefe da delegação húngara, numa reunião, disse: eu soube que você era escoteiro-chefe no Brasil. Você pode se reunir com a minha patrulha de antes do regime comunista, que nós estamos nos reunindo agora? Pois é, então. E a revelia do governo húngaro, eu fui nessa reunião e foi muito interessante. E a Hungria... A história é cheia desses fatos. E nós estamos vivendo um fato que nos preocupa. Não é? Esse julgamento que está sendo feito na história, se Baden-Powell era colonialista ou não, esse julgamento que está sendo feito na história, se a estátua dele deve ser mantida em praça pública nas cidades inglesas ou não. Né? Eu penso que... Daqui a pouco vão tirar a estátua de Bonaparte. Mas você não tem a dúvida que há movimentos na França que defendem isso. Né? Há grupos de revisionistas na história. Mas por isso que eu comentei aqui no respeito às diferenças e valorização de opiniões diversas. Tem gente que só acha que só verdadeira... A própria opinião. A sua opinião, Pois é. Então, o fato é, as revisões da história... E valorizar a diversidade. Sim. Claro. Pode continuar, Jorge. Nesse sentido, eu concordo com você, Rubem. A história é uma construção permanente. E tem opinião e interpretações que as pessoas vão se apropriando de acordo com as suas convicções, de acordo com o modo como olham para a história, e que é fundamental a gente entender as tensões desses momentos. Eu acho que cada conto aumenta um ponto, né? Qualquer olhar que a gente lança sobre a história, com o caráter de juiz, com o caráter de julgador, para saber se o fulano fez certo, saber se o fulano fez errado, é um risco muito grande que se assume, porque a gente faz também a partir das próprias convicções, a partir do que cada um tem de olhar o mundo. É possível, claro. Há situações limite, que não dá para ninguém concordar com elas. Né? Acho que ninguém, em sã consciência... Quando a tua decisão repercute
quando a tua decisão repercute na situação de outras pessoas, mais pluralista ainda tem que ser. Quer dizer, não adianta querer botar um caminho só. Exatamente, exatamente. Ou seja, na verdade, não adianta, né, você querer, né, que a sua interpretação seja a verdade da história. Estava dizendo situações que são situação limite, né? Penso que nenhum cidadão democrata em sã consciência vai admitir que se construa uma estátua para homenagear o fundador do movimento nazista. Né? Claro, isso é agredir os valores essenciais da democracia. Mas haverá sempre interpretações diversas. Mas há algo que a gente tem que ter clareza e que foi o que eu defendi quando eu fiz o discurso lá no livro de 2008. A gente só pode falar daquilo que a gente se debruça para estudar. A gente só pode falar das coisas que a gente conhece, né? E, efetivamente, a gente, sobre o movimento escoteiro, houve muito discurso de pessoas que, efetivamente, não conhecem os princípios, não conhecem os fundamentos, não conhecem os valores, não conhecem a pedagogia do escotismo, né? Muitas vezes, nós mesmos temos dificuldade de conhecer a pedagogia do escotismo. Eu lembro, né, quando eu fiz o livro Escola de Baden-Powell, eu pedi muito a colaboração do Rubem. Ele foi crítico, ele leu, botou defeito, criticou aqui e ali, eu ajustei uma série de coisas, recebi colaborações que o Rubem me deu e, na própria introdução do livro, eu reconheço e agradeço a ele. Todavia, teve amigos meus, muito bem, tá aí, né? Boa leitura, né? É pequenininho. Pois é. E amigos, quando eu estava fazendo o livro, que me disseram assim, não publique não, porque isso é pedagogia, Ricardo, isso não é escotismo, não. Aqui, avisa o Ricardo que o nome dele é Maria Clara e Pedro. São meus netos. É que eles entendem mais do computador do que eu. Eu sei. Bom. Ainda bem que você os tem, né? Então, veja, que coisa boa. Quantos netos vocês acham que eu tenho? Um monte. 11. Quase 200 mil, Rubem. Já tem uma dúzia. Quase 200 mil. Vamos deixar o Jorge terminar e depois a gente abre o microfone. Então, veja, eu estou terminando. Na verdade, o que eu queria colocar como provocação inicial era exatamente essa ideia de que é necessário que a gente se aprofunde sempre mais nos estudos da história do escotismo, nos estudos da pedagogia do escotismo. E, nesse sentido, eu tenho uma satisfação muito grande de participar desse grupo, que é um grupo de estudiosos do tema, né? E acho que tem muito ponto aí, muita questão e muita coisa para a gente discutir e aprofundar. Esse é o recado que eu queria dar para a gente começar um debate sobre o assunto. Muito obrigado. Ok, Jorge, muito obrigado. A palavra vai estar aberta, uma de cada vez, por favor. E vamos lá, quem quer começar? Eu posso também. Eu falo o nome, por favor. Eu falo o nome. Ricardo. Ricardo. Rubem depois. César depois. Só queria acrescentar que hoje, além dos 110 anos do movimento escoteiro no Brasil, nós comemoramos 105 anos do movimento escoteiro no Espírito Santo. Essa é a data que foi fixada para comemorarmos, para celebrarmos o aniversário do movimento aqui no estado do Espírito Santo. É isso. Tá bom. Ok. Obrigada, Ricardo. Boa lembrança. Rubem? Não, eu acho que é interessante o registro desses 110 anos e acho que nesse período houve a contribuição de muitas pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente não conhece, né? Tanto nos estados como principalmente nos grupos escoteiros, né?
Nós sabemos um pouquinho da história de alguns grupos, mas tem coisas maravilhosas que a gente não tem oportunidade de divulgar e que caracteriza o escotismo em milhares de lugares do Brasil. Então, é interessante se partilhar e a contribuição da patrulha pode ser extremamente importante à medida que vai fazendo esses registros. Cumprimentos ao trabalho de vocês. Ok, Rubem, ao nosso trabalho, né? Porque você, durante muitos anos, produziu muito. Não só produziu com exemplos, com ações, mas também escrito, né? E é o que nós estamos tentando resgatar e colocando lá no Wiki. Alguns dos seus textos. Eu tenho mais material, ainda não mandei para o Altamiro, que a gente vai mandando aos pouquinhos, né, Altamiro? Mas você também pode mandar, viu, Rubem? O que você tem de escrito, disponibilizar, porque são fatos importantes, né? Que começaram na década de 60, 70 e que modificaram muito do que hoje é o nosso escotismo aqui nos escoteiros do Brasil. As Alex César? Tem 3 armários aqui de papéis para mandar. Tá bom, Rubem, obrigada. César? Comentário sobre a fala do Jorge. Primeiro, a interpretação. Baden-Powell não era colonialista e nem deixava de ser. Ele era apenas um militar. Militar cumpre ordens, missões. Mesmo lá no cumprimento de ordens, ele tinha uma atitude diferenciada de todos os militares. E quando voltou, mais ainda. Portanto, não cabe essa coisa de colonialista ou deixar de ser. Era a cultura da época e ele era um militar. Militar não discute o que as autoridades mandam realizar, senão não é militar. Segundo comentário, Jorge, também sobre a questão de onde o escotismo graça, onde ele cresce, onde ele funciona. Só nas democracias. Não tem jeito de ter escotismo em ditadura, sem direita ou de esquerda. Os países, o Hitler tinha a juventude hitlerista e não quis escotismo lá. O Mussolini criou a juventude fascista. E em todos os países comunistas do mundo, sem nenhuma exceção, eles criaram a juventude socialista ou comunista. E não tinha escotismo. Por que disso, né, na direita e na esquerda? Porque o escotismo prega a liberdade. Quando a gente trabalha com educação para a autonomia, para que a pessoa faça por si, pense por si, né, seja um sujeito da história dele e da sociedade, né, esse é o nosso norte. Portanto, não cabe nenhuma ditadura, ser direita ou ser de esquerda. Porque o Estado quer aparelhar, ele quer que você pense daquele jeito. Então, por isso, o escotismo é um movimento totalmente democrático, ele é da democracia. Outro comentário, mas agora já... O César, me permite fazer uma correção? Porque o Hitler quis que o movimento escoteiro funcionasse na Alemanha e o movimento escoteiro que não aceitou. E daí ele criou a juventude hitlerista com lenço escoteiro, inclusive. Pois é. Mas, com funcionamento e regras diferentes. Um outro comentário, em cima do nosso trabalho, eu tenho feito um trabalho aqui na região de motivar todos os grupos a preservar a sua história, ir atrás de documentos, fotografias, relatórios. Que, às vezes o grupo fechava e aquilo então ia para o lixo, porque a família não tinha interesse nisso. Então, algumas coisas têm acontecido. Né? Nós criamos aqui o Centro Cultural da região e muita coisa, né, a gente está levantando. Uma coisa engraçada. Uns anos atrás, eu trabalhava no Centro de Seleção da Universidade Federal, eu era coordenador da área pedagógica, e um professor, que eu fiquei conhecendo no momento, professor de literatura, que fazia parte das bancas de elaboração e de correção de prova, um dia eu sempre estava com a camiseta escoteira, às vezes, e ele falou, eu fui escoteiro, eu tenho umas fotos de escoteiro, mas eu estava tão soberbado, ele me levou acho que 6 fotos. Eu guardei aquilo, nunca mais. Aí, uns 15 dias atrás, eu achei as fotos. Aí, fui atrás. Liguei para ele, por acaso, semana
retrasada, ele foi eleito para a Academia Goiana de Letras. É um intelectual, é um negro assim, muito simpático, sabe? Eu acho que é o primeiro negro que vai fazer parte da Academia Goiana, mas por mérito. Ele era um menino pobre do interior, numa cidade chamada Itapaci. E aí eu fui atrás, né, conversar com ele, para me explicar aquela foto. Ele está lá naquela foto com 17 anos. Ele me contou que lá na cidade ele estava no Colégio de Freira, Colégio Assunção, e ele, ao terminar o ginásio, tardiamente, ele ficou em melhor nota do colégio. Apesar de ser muito simples, ele estava com bolsa, e foi a melhor nota do colégio e ganhou um prêmio. E o prêmio dele foi uma viagem que o colégio deu a São Paulo. Aí ele foi para São Paulo e ficou nas casas das freiras Assunção, lá em São Paulo. Ficou lá 15 dias. E o que ele fazia andar pelo centro, passeando nas praças, e encontrou escoteiros na rua. E fez amizade com escoteiros e tal, ficou empolgado com aquilo, gostou muito. E não sei, eu não peguei o detalhe, mas ele comprou vários livros de escoteiro. Deve ser aquele guia antigo do escoteiro, que eu também adquiri quando era criança. Aquele guia, aquele antigo. Nós só tínhamos aquele, na verdade, né, para aplicação. E ele comprou o livro, voltou lá para Itapaci e fundou um grupo escoteiro. E esse grupo funcionou por 4 anos, enquanto ele morava lá, e aí eu não tinha localizado esse grupo, porque ele só foi registrado 1 ano, mas funcionou 4 anos. E aí depois, mais tarde, um escoteiro dele reabriu o grupo lá, hoje não existe mais, mas aí eu fui atrás desse outro também, que foi me contar a história. Você vê que coisa engraçada, né? O cara vai visitar São Paulo, volta para o interior de Goiás, abre um grupo, e centenas de jovens passariam, e aí eu ilustrei agora as fotos. Então, está no registro. Uma coisa que eu tenho feito também aqui na região, com a quarentena, né, para ocupar o tempo, eu tenho uma coletânea de material escoteiro, oficiais da UEB, oficiais da região, aquele material institucional e o distintivo de eventos. Por exemplo, nós temos um acampamento regional aqui que acontece desde 1969. Era anual, depois passou bianual, agora é de 3 em 3 anos. E aconteceu agora em julho. Foi suspenso por causa do corona. E eu, por exemplo, só para ilustrar para vocês, o que eu tenho mandado? Nós temos uma lista, né, regional. Por incrível que pareça, a lista chama Loja Escoteira, porque a minha da loja criou essa lista. E, 160 pessoas, chefes, de gente, faz parte dessa lista. Até pioneiros faz parte. E a gente conversa de tudo. Claro, coisas escoteiras. E aí eu tenho mandado, cada dia, eu fotografo uma página, que eu encadernei aquilo, e mando para o pessoal. Aí aparece, eu tive esse acampamento, eu fui lá no ANEI, eu não sei o que e tal. Então, é interessante isso, né? Revivendo a história. E o pessoal mais novo, que nunca viu aquilo, não conheceu, não participou, fica sabendo que aconteceu aquilo. Né? Interessante. Então, acho que é uma forma da gente difundir, né, a história, que é o nosso trabalho de Patrulha-Gatirica, estimular. Acho que todas as regiões tinham que ter um centro cultural. Brasília tem um centro muito bem organizado, nós estamos organizando daqui, algumas regiões já têm, para guardar essa memória. Nós temos muito material. Você imagina na casa da nossa Maria Pérola, você imagina na casa desses chefes que já se foram, estão do outro lado há muito tempo. Quanta coisa boa não tem, fotografias, relatórios, livros, né, que a gente... tendo o Centro Cultural, as pessoas vão atrás disso. É um trabalho que está se fazendo aqui. Muito bem. Eu gostaria de falar. Muito bem, muito obrigada. Claro, Denise, você. Me inscreva aí, por favor. Já é você, pode falar. Ah, tá. Eu levantei a mão. Ai, então... desculpa, Suzana, pode eu não falar, vi. Suzana. É você, não, Suzana. Vou depois. Sem problema. Vamos lá, Denise. Bom, realmente, eu fico muito lisonjeada com as palavras de Jorge, até porque eu sempre ficava muito encantada com as aulas dele. Né? Ele ia falar a gente tinha temáticas, né, no mestrado, e ele ia falar de um livro, e ele contava a história da vida inteira daquele autor, de todos os livros que ele construiu, das conexões que ele fez. E isso é sempre muito bacana. Então, ouvir o professor lhe rendendo elogios para você ganhar o dia, né? E aí durante muito tempo.
E essa semana eu vi diversas coisas e conversei bastante com os meus pioneiros. Eles vêm perguntar logo para mim: chefe, isso aqui, do que se trata isso? Né? Eles vêm perguntar, e eu tenho uma pioneira que ela sempre diz: a gente tem que colocar nessa internet pessoas que tenham realmente conhecimento, pessoas que realmente estudaram, pessoas que realmente se debruçaram sobre isso que estão falando. Porque tem muita gente que a internet deu voz, né, que não faz nem noção daquilo que está ali e do valor, né, da importância dessas palavras, porque elas acabam atingindo muita gente e pessoas. Eu vi chefes escoteiros dizerem coisas em certas postagens que eu não compreendi por que essa pessoa está no movimento escoteiro se ela tem essa compreensão do próprio movimento. Né? Eu acho que a própria postagem que vocês colocaram coloca em xeque esse entendimento. Eu só faço aquilo que eu acredito. Eu estudo filosofia da educação, e a professora que eu sou, e a chefe escoteira que eu sou, e a pessoa que eu sou, vem de tudo isso que eu acredito. De tudo isso que eu ensino aos meus alunos. Então, eu não sou uma pessoa que eu chego lá no vídeo e conto uma coisa e na vida... Não, eu sou isso. Eu acredito nisso, eu acredito no escotismo há 20 anos. E tem coisas do próprio movimento escoteiro que são respostas muito boas para isso. E justamente esses escotistas, eles provavelmente não estão lendo aquilo que acho mais básico e fundamental no movimento escoteiro, como o Guia do Chefe Escoteiro, né, onde Baden-Powell fala desse afastamento dele com a questão do militarismo, que um chefe escoteiro que investe em militarismo, em ordem unida, ele não é um chefe escoteiro. Você lê a autobiografia de Baden-Powell, a autobiografia de Olaf, que eu li, né? Já que falei da perspectiva das mulheres, eu fui ler a autobiografia dela e saber que o jardineiro da casa deles era o chefe escoteiro do grupo que eles tinham. Vocês sabiam disso? O jardineiro da casa de Baden-Powell era o chefe escoteiro do grupo deles. Saber da reverência que os povos nativos africanos davam a Baden-Powell. Como são rituais de promessa na África, por exemplo, né, com as comunidades mais tradicionais. Como nós temos em nossos rituais, como, por exemplo, o fogo de conselho, diversos elementos africanos. Como Baden-Powell é respeitado até hoje. Ele não ficou na Inglaterra, ele foi para a África. Faleceu. Eu acho que faleceu lá e é reverenciado até hoje o túmulo dele, né, pelas comunidades nativas. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. Às vezes você constrói um caminho para a sua vida, e eu acho que aquela ideia da forquilha, né, dos caminhos, inclusive o próprio livro Caminhos para o Sucesso, que falei hoje com meus pioneiros sobre ele, demonstra um pouco disso, de como a gente ganha outros caminhos na vida, né, faz essas escolhas. E eu acho que Baden-Powell, quando volta da guerra e tudo para a Inglaterra, ele pensa: eu formo jovens para a guerra, eu não quero isso, eu vou formar jovens para a vida. E ele demonstra isso nos seus escritos. E os seus escritos, se você pegar de antes, desde os primeiros livros até esses momentos, vocês vão entender esse processo de mudança e como isso vai acontecendo e como é que vai nascendo o escotismo. Então, e tem outro texto citado por Jorge, que é Educação pelo Amor e Substituição ao Temor, que é uma palestra que ele dá em 1922, no período entre guerras. Ele dá essa palestra na Suíça, num congresso de educação moral, onde todo mundo esperava que ele fosse falar dessa educação militarizada, com regra e tudo, e ele fala sobre uma educação a partir do amor. E talvez seja uma das falas de maior vanguarda pedagógica, Jorge, se assim eu posso falar, desse período. Porque era um período extremamente de entrada para o autoritarismo em seus diversos campos, aí para a esquerda ou para a direita, e ele vai e dá essa palestra, né, na contramão de tudo que estava se colocando ali, pedagogicamente, né, no campo educacional.
Então, eu acho que a gente precisa, e foi por isso que eu coloquei no grupo, acho que a gente, enquanto patrulha de pesquisadores e tudo mais, acho que a gente deveria escrever um texto. Eu acho que a maior resposta é da gente publicar alguma coisa, e me coloquei à disposição e me coloco de novo, da gente fazer alguma coisa nesse sentido. Não ficar respondendo a um e a outro, sabe, no Facebook, mas de publicar e de demonstrar tudo isso que a gente tem de conhecimento, tudo isso que a gente estudou, porque a gente precisa povoar realmente a internet com conhecimento, né? Com pessoas que realmente se debruçaram sobre isso, como o Jorge falou, e entre vocês aqui tem muitas pessoas que têm diversos conhecimentos e que se debruçaram toda a sua vida. Muitos eu já li coisas, já perguntei. Então, eu acredito que o escotismo tem em vocês, né, referências fundamentais para a gente vencer mais essa revolução na história, né? Afinal de contas, o mundo está de ponta cabeça, né? Está precisando. Tá certo, Denise, então... muito obrigada pelas suas palavras de uma jovem, né, que está estudando a história antiga, né, e trazendo esses elementos para que a gente possa refletir e que a gente possa, inclusive, ter mais conhecimento. Muito obrigada. Suzana? Viu? Alô, oi, tá me ouvindo? Desapareceu. Só para mostrar meu livro de cabeceira. Você desligou a câmera, Suzana? Desliguei? Não. Tá aparecendo. Eu tô vendo. Não, agora apagou. Agora deu, não deu? Agora ligou. Ah. É que eu tô tentando virar a câmera, mas não tô conseguindo. Então vou botar aqui, ó. Meu livrinho de cabeceira. Não sei se vocês vão enxergar. Rudyard Kipling? Rudyard Kipling. Tá aqui do lado. Terminando de ler ele. Mas, assim, quanto à fala do Jorge, realmente, cada conto aumenta um ponto. As pessoas se acham que têm o poder de colocar a sua ideia como sendo a principal do objetivo, né, da sua linha de vida, e acha que as pessoas em volta têm que aceitar aquilo que elas dizem, mesmo estando errado ou não, né? A história é muito complicada, porque cada um tem a sua visão e a sua, como é que eu vou dizer, a sua caracterização de que achar que é melhor do seu jeito do que do jeito do outro. E isso às vezes prejudica, e é o que está acontecendo na Inglaterra agora, né? Mas pegando um pouquinho, hoje é dia 14, mas ontem foi dia que a mãe fez promessa. Em 1944. Promessa de bandeirante da mãe. 13 de agosto de 44. E ela tá lá, quietinha em casa, para que nada aconteça. Ela e a minha irmã estão de castigo há 70 dias lá. Não sai de casa, a gente só se conversa na sacada e por telefone. Na linha de pensamento histórico da ideia do movimento escoteiro por Baden-Powell, quando ele viu a mocidade lá meio desgarrada, o George Black aqui também, né, quando ele veio em 1904, ele chegou no Brasil e fez as suas andanças pelas sociedades ginásticas aqui, né? E quando foi então puxa vida, agora perdi o nome da cidade. Deu branco. Nossa. Bom, eu me lembro daqui a pouco. No Festival de Ginástica da Alemanha.
e viu lá os jovens fazendo estafetas e tal, né? Foi atrás. Aí ele foi a Munique, no Vale do Isa, procurar o grupo escoteiro que tinha feito aquela atividade nesse festival de ginástica. E voltou ao Brasil. E quando ele voltou, então viu aquela juventude toda meio perdida aqui, né? Os jovens aqui também da cidade de Porto Alegre também estavam nessa mesma situação que os jovens da Inglaterra, porque foi o mesmo período histórico, né? E então, com isso, ele colocou que os jovens que queriam participar das atividades de ginástica no clube, no caso da época da antiga Sojipa, né? Na Sociedade de Ginástica Antiga, deveria participar também pelo movimento escoteiro. E todas essas atividades dele de movimento escoteiro que visava, né, essas atividades Deutschland, né, do escotismo Pfadfinder, foram visadas em atividades esportivas, de caminhadas ao interior. Então, ele foi, cada vez que ele ia às sociedades ginásticas ou sociedades de tiro ao redor do Rio Grande do Sul toda naquela época, ele incentivava a criação dos grupos de Pfadfinder. Então, isso foi se desenvolvendo em 13 cidades do Rio Grande do Sul. E quando nós fizemos a comemoração de 100 anos, nós percorremos essas 13 cidades. Juntamos com o Fogo Simbólico, através da Liga de Defesa Nacional, que nos proporcionou a participação nessas 13 cidades, levando a chama simbólica na comemoração dos 100 anos do grupo. Então, foi bem interessante a proposta e o recebimento também das comunidades que se passou, né, nessa integração. É bem interessante esse vínculo que o próprio Baden-Powell teve lá e a visão que o Jorge Black teve aqui de trazer essa atividade para botar a juventude dentro de uma atividade educativa direcionada, né, com as suas escalas de valores já definidas dentro do movimento escoteiro. Isso aí. Ok, Suzana. Ótimo você ter trazido esse elemento do Rio Grande do Sul, né? Que tem uma história tão antiga também do escotismo e que faz e fez muito pelos nossos 110 anos, né? Muito bom. Ricardo? Uma passagem que me veio à lembrança, quando eu estava na minha vida profissional, tive que visitar, morei em vários lugares, e na formação de um grupo escoteiro em Macaé, um dos camaradas que abraçaram a causa sobre esse grupo escoteiro em Macaé, um livro é pouco para explicar como é que aquilo ali foi formado, mas uma das pessoas que abraçaram a causa e se tornou até o primeiro diretor-presidente do grupo. Só um tempinho, me lembrei a cidade, Leipzig. Leipzig. Alemanha. Leipzig. Mas o Ricardo Moni, ele resolveu fazer uma pesquisa sobre o escotismo e ele fazia muita pesquisa sobre culturas orientais. E por causa dessa procura em culturas orientais, ele botou na cabeça que deve ter uma expressão que identifique o que a gente passa para o escotismo. E ele pensou e falou: o escotismo ensina o jovem a ter consciência de tudo que está a seu redor. Isso é uma filosofia tibetana que o movimento escoteiro abraçou. E essa filosofia tibetana foi para a Índia. E eis que a pessoa que criou o movimento escoteiro, a pessoa que levou o escotismo para a Índia, era justamente uma das líderes desse tipo de pensamento. E na pesquisa dele, ele
lembrou que o escotismo na Índia começou com uma mulher e ela resolveu até, essa história já é mais clássica, nós conhecemos, ela resolveu receber a promessa de Baden-Powell. E Baden-Powell esqueceu das palavras da promessa naquele momento, mas ele passou a se corresponder muito com ela. Então, isso revela, na história de Baden-Powell, o esforço que ele aceitou fazer e esteve na Índia para que o escotismo fosse colocado na Índia, é um escotismo próprio, todo caracterizado, diferente, é um escotismo hindu. E uma filosofia tibetana que foi para a Índia encaixa exatamente no que eu acredito, é uma opinião própria minha, não é dos escoteiros do Brasil, mas eu gosto dessa opinião, da filosofia de que o que nós passamos para o jovem é a amplitude da sua consciência. Certo? Agora chegou o nosso monitor aí, ele vai falar. Obrigado, gente, era isso. Ok, obrigada, Ricardo. Ricardo sempre trazendo novos elementos, né? Seja bem-vindo, Maurício. Muito obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente. Começamos às 7h15 com uma fala do professor Jorge, nosso querido chefe escoteiro de Sergipe, e várias pessoas já se manifestaram, né, trazendo esses aspectos históricos, trazendo um pouco também desse momento que nós estamos vivendo agora, né, e que a gente já colocou aqui, que são coisas cíclicas, né, Maurício? Você conhece bem a história da era Vargas aqui, né? E como até hoje nós temos resquícios na imprensa, em algumas partes da sociedade, que ainda entende o movimento escoteiro como militarista, né? Porque tem toda aquela visão, visualizou e vai passando de um para outro sem conhecimento realmente do que é o movimento escoteiro. Mas seja bem-vindo e a palavra está com você. Mais alguém depois quer falar? Coloca no bate-papo, por favor. Obrigado, Carmen. O Will está tentando entrar e não consegue. Eu entro na fila também, hein? Eu queria cumprimentar todos, né? Carmen, pela gentileza de me substituir aí no que for necessário. Jorge Nascimento, Jorge Carvalho, por ter começado a conversa. Meu amigo César Alderini, que eu estou vendo aqui também. Um abraço a todos. De fato, eu tenho tido problemas familiares que me exigiram, demandaram muito de mim ultimamente, e hoje também com algumas surpresas. Mas, enfim, está tudo bem. E como diz o velho ditado escoteiro do mar, Maurício se bate, mas não se abate. Você fez um comentário, se você me permite, já engatando na conversa, sobre o escotismo e o militarismo. De fato, por usar uniforme, essas coisas todo o período Vargas, onde o movimento escoteiro teve particularmente visível, né? Esse resquício também acontece. Eu acho que existe também uma coisa muito forte que aconteceu na década de 60, período militar, né? Final da década de 60, onde, ainda com a sede nacional no Rio de Janeiro, havia um vínculo que eu digo não, mas uma rejeição a coisas de uniforme, ordem unida e tal, também aquele movimento hippie acontecendo, então havia essa rejeição acontecendo também. Mas o fato é que o movimento escoteiro aparecia muito na imprensa, né? Aparecia o programa do Fábio Cavalcante, aparecia aqui, aparecia lá, e sempre com essa questão de uniforme, de ordem unida, de marcha, aparecendo em atividades oficiais. Então, eu acho que, de certa maneira, esse período acabou reforçando o que veio do período anterior, aí, já do período Vargas. É uma coisa que é uma tese que eu tenho, né? Não é nem uma tese, né? Uma hipótese, né? Que precisa ser testada mediante um estudo mais acurado. Mas a minha percepção em todos os documentos que eu tenho visto, ele vem disso mesmo, vem disso, né? E agora que o governo digitalizou uma série de documentos desclassificados, até então tidos como confidenciais, secretos e restritos,
eles podem ser consultados, inclusive, nos arquivos da Biblioteca Nacional, do Arquivo Nacional, online, pode ser online, inclusive, né? Essa minha percepção tem se reforçado, tem se renovado, tem se, enfim, de alguma maneira confirmado. Mas, assim, não é uma questão sistemática, é apenas um olhar, né? Com a palavra, outro. Ok, obrigada, Maurício. Altamiro. Oi, Rafael, você voltou, que bom. Altamiro. Tá, espera um pouquinho, então. Eu acho que... Pula! Passa para outro. Gente, eu esqueci de falar uma coisa importante. Ele está falando alguma... Espera só um tantinho. Opa, tá entrando rapidinho, enquanto ele não fala, deixa eu lembrar uma coisa. Vocês falaram sobre a Era Vargas, e é necessário pensar que na Era Vargas o escotismo foi posto na clandestinidade, né? O Getúlio Vargas criou a Juventude Brasileira naquele período. Assim como diversos outros regimes. Durante o período da Era Vargas, que é o período de ditadura do governo Vargas, ele passou 15 anos no poder. Então, durante esse período, nós tínhamos a Juventude Brasileira, né? E aí, houve um embate, Denise, houve um embate muito forte. Era a ideia do Gustavo Capanema de fazer essa incorporação do escotismo. E houve um embate muito forte. Eu acho que o Sr. Jorge pode complementar isso. E esse embate, eu acho que o Marechal Heitor Borges, nessa disputa de sobrevivência do escotismo, ele acabou fazendo o que o brasileiro faz muito bem, um acordo à meia boca ali, em que o escotismo ele continuava a existir, mas como um departamento da juventude brasileira. E, posteriormente, por decorrência disso, até para proteger o escotismo, foi feita aquela lei de 46 que dá ao escotismo direito a ter uniformes e distintivos e a terminologia própria, coisas desse tipo. Estou correto, Jorge? Mas lembrando, 46 já não era mais, né, no período... veja. Durante a Era Vargas, que é de 37 até 45, aí você tem esse período de... Ali já é outra, já. Na verdade, a Era Vargas é um negócio complicado de discutir, né? Porque a Era Vargas é cheia de contradições divinas. Não esqueçamos, Vargas assumiu em 30. Né? Sim. Da 34 é um Vargas. De 34 a 37 é outro Vargas. De 37 a 45 é outro Vargas. Exatamente. Ele volta eleito na década de 50, como ele gostava de dizer, nos braços do povo, já é outro Vargas diferente. De fato, teve um período que o escotismo ficou proibido. E aí, Maurício colocou bem. Gustavo Capanema comandou uma ação muito forte. Agora, também, por outro lado, há uma legislação que a gente herdou do varguismo que transforma os uniformes do escotismo em privativos do movimento escoteiro, os símbolos, as insígnias e uma série de outras coisas. Então, a Era Vargas, ela vai, volta, vai e volta. É cheia de idas e vindas, né? Agora, tem o período mais duro, que é o período de 37 a 45, de fato, que a Denise está coberta de razão. Pois não, Maurício? Porque nesse período eu estudei um sergipano, né? Estava aí próximo, que foi o Lorival Fontes. Certo. Eu estudei. Era o chefe da Casa Civil dele. Isso. Então... Não, pode falar. Tá, desculpa, só um complemento. Que o Jorge falando me lembrou, Denise. O arranjo foi tão bem feito, né, como departamento da Juventude Brasileira, que o governo alugou como sede da OEB um andar num prédio no centro do Rio, lá perto da Cinelândia, e durante 5 anos pagou o aluguel. E só parou de pagar porque o dono do prédio vendeu o prédio, né? Porque senão estava lá até hoje. Né? E pago pelo governo brasileiro. Então, aquilo que foi um grande ataque acabou virando um arranjo que saiu até algumas questões positivas aí, né? Sim, mas porque Getúlio Vargas fazia muito esse jogo duplo, né? Entre a democracia
ele fazia entre Estados Unidos e Alemanha o tempo inteiro, né? Ele fazia muito isso aí. Verdade. Essa ambiguidade era própria dele. Uhum. Obrigado. Nós estamos com uma filinha aí. Nós temos o Altamiro, o Celso, o Boulanger e o Ricardo, tá? Vou ligar meu... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bem, então vamos lá. Eu vou falar rapidinho. Vou fugir da discussão aí da Era Vargas. Eu entendo... Eu acho também que a gente poderia se posicionar oficialmente, dando a nossa posição em relação à questão da estátua do Baden-Powell, como a Denise falou. Infelizmente, a gente realmente não consegue se dissociar do militarismo, até porque o nosso começo é agregado ao militarismo. E o maior problema do militarismo no Brasil foi até a ditadura, né? Eu não sou a favor, não sou pró-militar, morria de medo de ser militar, embora eu tenha servido, tenha sido tenente médico, mas eu acho que esse estigma vem daí, quando os principais centros de escotismo no Brasil foram quase todos, ou boa parte deles, abertos por iniciativa de militares. O que eu ia falar é outra coisa. A enciclopédia virtual está aumentando, cada vez mais a gente tem mais informação e está todo mundo convidado para mexer lá, ver, incluir coisas. O Beto botou bastante coisa Santa Catarina, alguns textos do Rubem estão presentes. Segura aqui, agora, deixa eu ver se eu acho aqui um link. Tem um menino do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, ele faz faculdade de arqueologia. E esse menino... Pessoal, desliga o microfone, por favor. Peraí que o pai vai arrumar. Pelo amor de Deus, né, filho? Estamos em família aí. Aqui, ó. Tem um menino que criou um site que é bem interessante. Ele tá digitando os textos, chamado Escoteiros do Jornal. Então, é um menino de Santa Maria, é um rapaz novo, chefe de tropa. Altamiro, eu não entendi o nome, desculpa. Tem muito barulho aí, gente. Desliga os microfones. Os microfones tem água aí, alguém está escutando isso. Opa, está escovando, vai gargarejar. Espero que fique só na escovação de dente. Tem alguém lavando o louça, morrendo afogado. Então, é um rapaz chamado Marcos, ele é de Santa Maria, ele criou um blog, né, que ele está digitando, né, chama Escoteiros no Jornal. Ele, na verdade, também está fazendo um levantamento de jornais, principalmente gaúcho, e digitando. Então, tem lá Quinto Encontro de Música Escoteira e Bandeirante, o escoteiro que ganhou primeiro lugar em tiro em 1916. E ele tem informação, ele vai variando. Tem 2005, 20, 41, 70. Ele vai trazendo informações. É bem curioso também, mais uma coisa para a gente procurar, porque às vezes ele já fez um levantamento prévio para a gente. Eu acho que é isso aí. Mas é bom estar com todo mundo mais uma vez, é bom poder beber de vossos conhecimentos, né? Porque é assim que a gente vai ficando mais inteligente. Algum dia desse eu vou ficar igual vocês. Obrigada, Altamiro. Não seja modesto. O Celso agora, depois Boulanger e, por último, o Ricardo, ok? Ô, pessoal, boa noite, para quem eu não falei ainda. Pessoal, nós chegamos aos 110 anos, né, de escotismo no Brasil. Nós vamos chegar nos 120, nos 150, nos 200 anos. Não com a gente, mas o escotismo vai sobreviver a tudo isso, né? E eu entendo que, graças à simplicidade com que Baden-Powell concebeu o movimento escoteiro, né? Ele fez de uma forma tão simples que não tem jeito da coisa não funcionar, apesar de nós adultos, né? E se a gente analisar friamente, o movimento escoteiro superou 2 grandes guerras mundiais, uma guerra fria, revolução em todos os países do mundo, golpes militares em toda parte, e ele só não sobreviveu ao comunismo.
né? E por quê? Porque o comunismo ele rechaça Deus. E o movimento escoteiro tem na sua base a nossa lei e a nossa promessa. Tá? E a nossa promessa é bem clara com relação aos nossos deveres para com Deus e a pátria. E então ele só não se rendeu ao comunismo. Ou melhor, ele só se rendeu ao comunismo. Ele falou: não, vocês não interessam para mim, eu vou embora, a gente vai ficar aqui adormecido, fazendo por baixo do pano, na hora que vocês forem embora, a gente volta. E foi isso que aconteceu em diversos países do mundo. Então é isso, pessoal. Essa é isso que eu gostaria de falar, tá? E que outras reuniões se façam dessa forma, que pelo jeito vamos ficar muito tempo em casa ainda. É só isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, Celso. Boulanger? Tem que abrir o microfone, Boulanger. Pois é, ele estava aberto, mas foi fechado. Acho que o Jorge fechou. Mas já abriu aí? Estão ouvindo? Tá, estou ouvindo bem. Ok, bom. Boa noite a todos, sempre alerta. Eu queria iniciar falando do início da fala do Jorge, né, que eu achei muito interessante, né? Sempre muito bom ouvir o Jorge, né? Com toda essa experiência de história, né? Não só do escotismo, mas também de maneira geral. O assunto escotismo e militarismo, ele é tão antigo quanto o próprio escotismo, né? Isso aí, eu estou estudando, nos dias atuais, os primórdios do escotismo na Inglaterra. Pretendo publicar alguma coisa aí, se a quarentena deixar, né, até o fim do ano, sobre isso, né? E uma das coisas que eu constatei foi a grande briga que havia na própria Inglaterra sobre esse assunto. Muitos acusavam o Baden-Powell de militarista, muitos o acusavam de pacifista, né? Havia uma grande briga lá. E relembrando que colaborou muito para isso o fato de que Baden-Powell nunca pensou em fundar uma associação escoteira. Ele pensou em desenvolver um método e ofereceu esse método às organizações que trabalhavam com jovens que já existiam na Inglaterra, né? Mas o negócio fugiu de controle porque essas associações, em muitas oportunidades, não aceitavam integralmente os ideais que Baden-Powell apresentou, e o escotismo explodiu entre os jovens, né, sem ligação a nenhuma organização. Os jovens formavam patrulhas, formavam tropas, pediam ao pai para ser chefe, pediam ao professor para ser chefe, né? E quando o Baden-Powell abriu os olhos, isso levou um ano e pouco aí, ele viu que o negócio estava bagunça. E uma coisa que a gente não tem percepção aqui no Brasil, talvez no mundo, é a importância que o nome de Baden-Powell tinha na Inglaterra naquela época. Ele era considerado um herói nacional, né? A participação dele em Mayfield, que ele mesmo disse que foi um blefe magistral, ela foi vista como uma resistência heróica do Império Britânico numa época que ele já estava iniciando a sua decadência. A verdade é essa, né? Os Boers, né? Meia dúzia de fazendeiros que não eram zulus, com todo respeito aos zulus, mas eram europeus, né? Eram muitos europeus, muitos filhos de europeus que colonizaram ali a região da África do Sul. Então, eram pessoas que tinham a mesma cultura dos ingleses, a cultura europeia, né? E se opuseram, e de uma forma tão séria que a Inglaterra teve que mandar muitas dezenas de milhares de soldados para acabar com a Guerra dos Boers, né? Foi um negócio muito sério na história. Ali surgiram também os famosos campos de concentração, né? Isso aí não foi invenção dos nazistas, foi invenção dos ingleses na Guerra dos Boers. Lá na África do Sul tem um museu dos Boers que dá vontade de a gente chorar de ver as coisas que os ingleses fizeram, né, com os Boers que eles prendiam, né? Então, essa discussão de escotismo e militarismo sempre existiu, ela não é de hoje, é desde o início. Colaborou para isso o fato de Baden-Powell ser militar e também ter levado vários amigos militares para trabalhar com ele no escotismo, né?
com toda a inteligência dele, ele sempre procurou chamar, vamos dizer assim, um civil ou um não militar, né? Sempre para contrabalançar as coisas, né? Isso está na história. Mas, mesmo assim, a oposição era ferrenha. Muitas pessoas fundaram associações escoteiras sem nenhum vínculo com Baden-Powell, né? Houve cisões na própria associação que Baden-Powell fundou. Então, toda essa parte aí inicial da história do escotismo, ela não é muito bem contada, né? Ou não é nem contada. Eu tenho pesquisado bastante esse assunto aí e acho que é bastante interessante isso. Devemos notar que a associação de Baden-Powell só surgiu em 1910, ou seja, 3 anos depois de Brownsie. Então, esse período aí foi muito tumultuado na história do escotismo, né? Uma figura que não é muito citada, e eu estranhei isso, fui pesquisar por quê, é o Pearson, né? o Arthur Pearson, que foi o financiador do movimento escoteiro, né? O financiador de Baden-Powell. Ele que foi o homem que pôs o dinheiro para Baden-Powell poder sair viajando pela Inglaterra, apresentar palestras sobre o escotismo, para publicar o Escotinho para Rapazes, para publicar o jornal The Scout, né? Foi o homem que pôs o dinheiro dele, dos sócios dele, nessa jogada. E, por outro lado, ele foi muito draconiano, né? No contrato que ele assinou com o BP. BP, ele não prestou muita atenção, né, para isso aí, porque a preocupação dele eram outras preocupações, né? E o Pearson ficou praticamente todo o lucro, que foi estrondoso, do Escotinho para Rapazes, do jornal, né? E somente quando o BP criou a associação, que trouxe pessoas notáveis da sociedade inglesa para ajudá-lo, é que ele conseguiu reverter isso. E o Pearson ficou meio em desgraça com o pessoal do escotismo. Por isso que o nome dele não passou assim muito para a posterioridade, né? Mas ele não se incomodou com isso, não, porque depois do sucesso do escotismo, ele ganhou o dinheiro dele, ele já estava pensando em outros negócios, né? Ele era um grande empresário, um homem que veio de baixo, né? Na área de jornalismo, né? E ele foi embora, foi cuidar da vida dele e, por outro lado, ele caiu em desgraça. Ninguém fez estátua para ele no movimento escoteiro, né? Outro assunto que eu queria fazer menção é a Vargas, né? Realmente houve uma ideia de criar a juventude brasileira, mas, como muitas coisas que acontecem no país, graças a Deus, né? Nesse caso, não foi para frente, né? O Capanema queria realmente plantar a juventude e tal, e os escoteiros negociaram, conversaram, e tem 2 pessoas que foram fundamentais nessa negociação com a Capanema, que é uma parte que não é muito divulgada na história do escotismo brasileiro, que foi o João Mireis de Mello e José de Araújo. Foram os 2 que foram conversar com o Capanema e o convenceram a fazer a coisa do jeito que foi feita, preservando o escotismo, né? E a juventude brasileira ela teve um fim como seu início. Foi efêmera, não colou, somente os precipitados do escotismo é que fecharam as suas associações escoteiras para fundar o grupo de juventude hitlerista, brasileira, né? Um deles foi um dos grupos mais tradicionais aqui do Rio de Janeiro, o que é o atual primeiro RJ, João Ribeiro dos Santos. O Fluminense fechou o grupo escoteiro em 1940 e para abrir um grupo lá da juventude brasileira, e o grupo só foi reaberto em 42, já com a liderança do João Ribeiro dos Santos, né? Foi quando então ele recebeu o nome de Guilhermina Guine, em homenagem à patrona lá da família, que foi patrocinadora do grupo, mantenedora do grupo escoteiro do Fluminense muitos anos, né? Até antes dessa época, os grupos escoteiros não tinham nome. Era o grupo do Fluminense, era o grupo do Botafogo, né? E assim por diante. O grupo de Paquetá, e assim por diante. Nessa época é que começaram os grupos a ter nome. Melhor dizendo, as associações escoteiras, né? Que era o que se chamava na época. E o do Fluminense se chamava Associação Escoteira Guilhermina Guine, em homenagem à grande patrona, né? E, finalmente,
Eu lembro que tem um texto aí no Facebook, publicado hoje pelo nosso companheiro Paulo Salamone, né? Em que ele fala sobre Baden-Powell e também sobre Nelson Mandela, e conclui com uma fala do Nelson Mandela sobre o escotismo, né? Elogiando o nosso movimento. Achei um texto muito interessante, até repliquei, né? Mandei para os pais lá da minha tropa, tá certo? E eu acho importante, eu concordo que é importante a UEB aí fazer alguma manifestação, mas sem nenhum radicalismo, né? Sem nenhum radicalismo. Eu acho que esse revisionismo que está vendo aí realmente não é bom, né? Boulanger, por gentileza, põe esse texto do Salamone no nosso grupo de WhatsApp. Tá, vou colocar. Assim que eu terminar, eu coloco. Muito interessante. Eu pedi permissão para replicar, repliquei. Eu ponho lá, eu também repliquei no meu. Tá, então pronto, fica com a Suzy aí, ok? E finalmente, mais uma coisinha que eu notei aqui, né? Alguém falou sobre menção a Deus, né? Na promessa escoteira, realmente, nossa promessa escoteira faz menção a Deus, né? Os deveres para com Deus e a pátria. Mas, Celso, né? Só que, Celso, nem sempre foi assim no escotismo brasileiro, não. Inclusive, quando ele surgiu no Brasil, né? Nós tínhamos duas versões da promessa, uma que fazia menção a Deus e para quem eram agnósticos ou ateus, havia um texto da promessa sem a menção a Deus. A UEB adotou o texto com Deus, quando ela foi criada, por uma influência dos escoteiros católicos, que foram, junto com os escoteiros do mar, né, Sodré e Fortuna, Peixoto Fortuna, foram os dois grandes idealizadores da UEB, né? Os escoteiros católicos eram muito bem organizados, inclusive a UEB se apropriou de várias ideias dos católicos, como, por exemplo, o tapim de prata também, aí, né? Que é um assunto que o Maurício gosta tanto, né? Então, a UEB adotou essa linha influenciada pelos católicos. E anos depois, os católicos abandonaram a UEB porque eles acharam que a UEB não dava devida importância à religião, né? Então, a gente era escoteiro, não dava muita importância, eles preferiram cuidar da metodologia deles, né? Que o escoteiro era escoteiro e era católico. Eram as duas coisas em conjunto. Ele não era só escoteiro, ele era os dois, né? Então, era isso que eu tinha a falar. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade. Muito obrigada, Boulanger, sempre trazendo elementos interessantes e que nos dá vontade de pesquisar mais e mais. Ricardo? Um dos meus assessorados veio e falou com muita certeza, com toda a certeza que ele tinha, que o escotismo era o braço civil do Exército. Bom, os senhores imaginem como ficaram meus cabelos, né? O cabelo de vocês, alguns têm muitos, outros têm pouco, mas deve ter ficado. Eu fiquei com o cabelo arrepiado, perguntei onde é que ele tirou essa loucura. Desde quando que o escotismo era o braço civil do Exército? Aí, o Rubem parece que o cabelo dele arrepiou. Ele falou, foi num curso, foi um diretor de um curso que me contou isso. Eu saí catando, querendo saber quem era o diretor do curso. Bom, eu acabei sabendo, esse camarada não acabou, foi diretor de curso aqui no Espírito Santo, hoje esse camarada a gente não conta mais com ele. Mas o que me bateu, graças a Deus, mas o que me bateu depois dessa preocupação é que nos cursos a gente tirou a história da vida de Baden-Powell, dos cursos, era matéria do curso preliminar. Depois passou a ser matéria do curso informativo, um curso pré-preliminar, e eu passei. E quando falava sobre a vida de Baden-Powell, era a matéria que o pessoal mais se empolgava, porque explicava para eles coisas que são muito inerentes ao movimento escoteiro. A enorme criatividade de Baden-Powell no cerco de Mafeking,
que foi relatado por tanto Arthur Conan Doyle, eu até traduzi o texto dele no nosso blog, e foi também relatado por Kenneth McLaren, que era a ordenança dele e escreveu a vida de Baden-Powell em vários desenhos. Eu tinha mandei pelos Correios para um colega e os Correios perderam, o colega não recebeu e até eu nunca mais encontrei um texto tão bem desenhado como aquele, né? E isso empolgava as pessoas. A gente conta a vida de Baden-Powell, se for citar em 10 minutos, em 5 minutos, tá certo? Mas a gente não ressalta o exemplo desse camarada como criativo, como humanista, como desenvolvedor de ideias, tá certo? Pouco se fala, por exemplo, do famoso desenho da borboleta dele, em que ele desenhava, na verdade, um forte colocado ali. Eu não vim saber disso no escotismo, eu vim saber disso no manual do espião da série de Walt Disney, tá certo? O manual do espião, manual do Mickey, né? Depois que fizeram aquele manual do escoteiro mirim, é o manual do Pardal, mas eu li no manual do Mickey. Depois que eu fui me aprofundando, mas não é mesmo, ele desenhou uma borboleta, um forte na borboleta. Isso empolga as pessoas quando sabem onde eles estão entrando. Eles estão entrando num movimento criado por uma pessoa fantástica, daquelas difíceis da gente copiar, né? Quantas pessoas sabem que ele fez laboratório de teatro e enganou a sobrinha dele? Começou com a sobrinha dele e a sobrinha não reconheceu o tio fazendo laboratório de teatro. E quando ele foi espião, né, na Índia, ele se disfarçou de hindu e pediu esmola ao comandante dele, o comandante deu uma chibatada no rosto dele, marcou o rosto dele. Quando ele se apresentou com o rosto marcado, o comandante perguntou: quem fez isso na sua face? Ele falou: foi o senhor mesmo. Na hora que eu fui pedir esmola, o comandante não reconheceu. Eu acho que nós temos que voltar a empolgar as pessoas com a vida de Baden-Powell, mas tratando mais dos detalhes. E veja bem, voltando a centralizar um pouco mais a coisa, para a gente não ficar falando, reduzindo a qualidade, a importância de BP no movimento escoteiro, de onde saem todas essas bobagens que a gente está vendo agora. Um outro detalhe interessante, que o Boulanger falou muito bem, a discussão do movimento, da ligação entre escotismo e militarismo. E existe outra que faz muita confusão também, entre escotismo e maçonaria, né? O próprio Boulanger, eu aprendi com ele que o Baden-Powell não foi maçom. E quando eu explico isso para alguns maçons, existem lojas maçônicas com o nome de Baden-Powell, existe um monte de coisa. Eu falo, gente, prova. Os maçons do Espírito Santo se reuniram e estão catando no mundo todo uma prova para dizer que eu estou errado. Até agora, não conseguiram. Até o momento, nada foi... Eu acredito que não também, né? Mas, só fazendo um parênteses, se BP tivesse sido maçom, a maçonaria inglesa, que é a mais organizada do mundo, saberia disso. E não tem registro nenhum. Eles já se manifestaram a esse respeito, afirmando que não existe nenhum documento que comprove que Baden-Powell foi maçom em alguma época na vida. Esse assunto é interessante porque o irmão dele era, o Baden, o irmão Parece caçula. que só encontraram que ele visitou uma vez uma reunião. Sim, ele deve ter visitado. Eu também. E aí desencadeou todo esse processo. Ele tenha visitado, eu também já visitei. Não, mas olha só. Isso aí eu não sou maçom, mas deixa eu terminar a parte aí. Né? Então, o irmão caçula do Baden-Powell era maçom. O padrinho do filho do Baden-Powell era maçom. O rei da Inglaterra era maçom. Eu pergunto, por que cargas d'água, BP foi o único maçom secreto da história, né? Porque tem gente que diz que a maçonaria era secreta. Será que o BP foi o único maçom secreto da história, pô? Né? Então, com todo respeito aos maçons, eu tenho vários amigos que são, né? Eu também já tive essa discussão em inúmeras oportunidades. Eu digo, olha, prova, porque a própria lei de Olave deu a declaração escrita dizendo que o Baden-Powell não foi maçom.
E eu não sei se naquela época era assim, mas hoje, para ser maçom, a mulher tem que concordar. A mulher do cidadão tem que concordar que ele seja maçom, senão ele não entra. Então, não sei se antigamente era assim, acredito até que não. Mas hoje é assim, né? Então, quer dizer, a maçonaria só foi secreta em alguns países durante algum tempo, mas a gente sabe que na história do Brasil teve um monte de maçom também, o Bonifácio lá, como é que chamava? O Andrada, né? Zé Bonifácio Andrade Silva. Isso, o Andrade, que foi do articulador da independência do Brasil, né? Dizem até que Dom Pedro II também era, e por aí vai, né? Então, prova nenhuma. Agora eu quero uma parte. Nós tivemos muitos maçons históricos. Só para terminar aqui, que é rapidinho, eu recomendo vocês assistirem na Netflix a história, a maçonaria. Tá? Eu acho que são 6 episódios que revelam, eles dão uma lista de maçons famosos, uma lista enorme, jogadores de futebol, lutadores de boxe, atores como John Wayne. John Wayne era maçom. Né? Escritores, Oscar Wilde, que era homossexual, era maçom. Oscar Wilde não fala um só instante de Baden-Powell. Né? Fala que existem lojas maçônicas formadas por chefes e dirigentes escoteiros. Mas Baden-Powell não foi maçom, não fala disso. Então, é importante a gente voltar aos escoteiros do Brasil, nós levamos a voz dos escoteiros do Brasil, para a gente voltar a colocar isso em curso e deixar bem claro como é a cabeça de Baden-Powell, o que era Baden-Powell, aumentando a importância dele e não reduzindo a importância, como vocês podem ler aqui ou falar só em 5, 10 minutos. Era isso que eu queria falar. Posso só fazer uma parte nessa conversa? Posso só fazer uma parte nessa conversa? Claro, Celso. Obrigado. Acho que a minha opinião, essa dele ser ou não ser maçom, não vem muito ao caso. Isso não muda nada, tá? Tem muito homem e mulher que são escoteiros ou escotistas na essência da palavra, sem nunca pertencer ao movimento escoteiro. Assim como tem muitos homens no mundo que são maçons sem nunca ter sido, sem nunca ter entrado num templo. E tem o espírito do maçom, assim como muita gente tem o espírito do escoteiro sem ter sido escoteiro. Então, essa história de que Baden-Powell foi ou não, eu não sei se é relevante, mas uma coisa é certa, ele pode ter sido maçom em épocas e em lugares em que não tem registro. Por exemplo, na Índia, quando ele conheceu Rudyard Kipling, que era maçom, e ele pode ter sido lá sem ter nenhuma ligação na época com a grande todo mundo loja sabe da que o Inglaterra. Kipling era maçom. Então... Mas ele pode ter sido lá sem ter nenhum registro. Mas é estranho. Não é. Normal. Obrigado. Ok, obrigada, Celso. Altamiro? Você, e depois eu vou passar a palavra foi o único para o maçom secreto da Maurício. história. Não, tem mais. Depois eu vou passar a palavra para o Maurício encerrar, ok, pessoal? Todo respeito às mações. Eu quero só voltar uma faladinha aqui para uma coisa que o Boulanger falou quando estava falando dos escoteiros católicos na criação da UEB, né? E que até eu descobri que quem deu o nome, União dos Escoteiros do Brasil, descobri isso no livro do Boulanger, né, foi o padre Leovigildo Franca. É interessante a gente destacar a figura dele. Ele já fazia parte do movimento há bastante tempo e fazia parte do movimento não só escoteiro, como também bandeirante. Ele era eu não lembro, capelão das bandeirantes também, nessa época. E ele chegou a ser meio o padre popstar no Rio de Janeiro, fazendo aqueles casamentos chiques. E ele foi coronel do Exército, comandou... ele chegou a ser capelão-coronel do Exército. Então, é legal a gente descobrir uma outra figura que, muito além do escotismo, fez um monte de coisa. E ele não era só de batina, digamos assim, ele ia a campo. Então, tem relato de excursão dele em 22, levando os meninos à região de Areal, que hoje é um município, que antigamente era um distrito de Petrópolis. Então, é bem interessante. Nessas andanças aí para pesquisar as coisas e acabar
também lá na enciclopédia, é interessante a gente se deparar com algumas coisas que a gente vê como é cíclico. E aí a gente volta para o começo da nossa conversa, quando a gente fala desses movimentos todos serem cíclicos. Eu já não vou lembrar o ano, mas logo que começou a escola de instrutores, né, da escola de chefes da UEB, eles tinham a opção de curso por correspondência, né? Então, hoje a gente quer trazer o EAD mais uma vez como novidade, mas a gente já tinha curso de correspondência por correspondência. Não sei se foi para frente, se deu certo, mas tinha lá no Tico-Tico falando que os chefes que não eram do Rio de Janeiro e da Guanabara poderiam fazer seu curso por correspondência. E também, na década de 20, a gente já tinha instrutor remunerado, né? Então, quando a gente acha que a gente tem uma coisa muito nova, a gente já teve isso no movimento escoteiro no Brasil na década de 20. Então, a gente vai descobrindo que as coisas, na verdade, nunca são novas, elas são retornadas, né? Recicladas. É isso. Obrigada, Tamiro. Só uma parte aí. O curso por correspondência, na Inglaterra, também teve, na época, antes de Gilmore Park, né? Começou um curso por correspondência também, que foi suspenso por causa da Primeira Guerra. Tá? Mas chegou a ver lá em 1914, por aí, 15. Hoje, na Inglaterra, esse curso também por correspondência. Né? Os alunos respondiam perguntas por correio, porque naquela época não existia internet, né? E elas eram corrigidas por uma equipe que fazia comentários e tal. Então, havia esse intercâmbio aí via correio, né? Posso dar uma partezinha? Claro. Okay. Quando o pessoal falou aí do escotismo e militarismo, tivemos uma época não tão distante que a ideia era tirar a Mafeking como marco do movimento escoteiro, porque ligava a parte militarista. Então, eles queriam excluir Mafeking da trajetória do início do movimento escoteiro. Isso é muito recente, né? Não faz tantos anos assim. E quanto a essa situação de maçom e não maçom, até meu pai foi maçom para muita gente aí, a família até hoje não sabe. É isso aí. Secreto também, igual a BP. Exatamente. Mais uma vez se comprova... Opa, desculpa. Obrigada, Maurício. Vamos encerrar. Jorge, Maurício, eu já vou dizendo que estou agradecendo a todos e a todas. Muito obrigada, pessoal. Estou fazendo a ata, tá? Foi joia. Eu podia fazer uma provocação? Manda! O Boulanger comentou, a Suzana comentou sobre, e várias pessoas comentaram sobre Mafeking, sobre a Guerra dos Boeres. Pergunta a seguinte: qual foi a real participação? Eu não quero que responda, não, é uma pergunta que está na minha cabeça há muito tempo. Qual foi a real participação de Baden-Powell nessa guerra toda? Ou seja, do princípio ao fim. Que a gente fala desse episódio. Claro que ele ficou 270 dias lá naquele mesmo lugar. Mas qual foi a real participação dele? Por onde ele andou? O que ele fez? Onde ele se envolveu? Qual é essa história especificamente? Deve ter algum lugar, não sei, mas deve estar por aí. E um outro ponto que eu queria... Tem no Chapelão, se você ler lá no Chapelão, tem escrito isso. Eu queria tocar uma outra história, que é o seguinte: eu li um texto para Baden-Powell na Descalter, que ele falava que ninguém é mais antimilitarista, né, contra a guerra, melhor dizendo, do que o próprio militar, porque ele sabe as desgraças que decorrem daí, né? De certa maneira, essa pandemia que a gente está vivendo, uma espécie de guerra, mostra muito bem como o tecido social que a gente vive, ele se desgasta, ele se desmonta, né? Eu tive a infelicidade, né, vocês sabem, de perder minha mãe há menos de um mês, né, por essa doença. E eu vou compartilhar um episódio com vocês. Dia 25, quando nós fomos providenciar o enterro dela, naquela tarde de segunda-feira, houve
né, naquele pequeno cemitério da Ordem do Carmo, do qual meu pai era um irmão da Ordem, 6 enterros de pessoas que morreram por causas quaisquer. Ao mesmo tempo, chegaram 6 outros automóveis com caixões lacrados de pessoas mortas por Covid, incluindo eu da minha mãe. Quando eu saí do cemitério, tinha mais 3 lá de fora esperando para entrar também com caixões lacrados. Ou seja, 6 mortos por casos quaisquer, por motivos quaisquer, e 9 por Covid. Mas isso é o dado factual. Qual é o dado psicológico envolvido? Não tinha um padre, não tinha um pastor, não tinha nenhum ministro religioso, nenhum líder religioso presente no cemitério. 4, 5, 6 pessoas em volta. Houve 2 casos que eu testemunhei, um mais de perto, em que se abriu a parte traseira do carro funerário, falaram-se algumas palavras entre eles, entre a própria família, e dali foi direto para ser enterrado. Na minha família, eu, com auxílio do padre, eu fiz como se fosse uma prelazia pessoal e fizemos um serviço religioso em homenagem à minha mãe, que era uma católica praticante. E esses momentos, eles mantêm as pessoas conectadas emocionalmente, embora afastadas socialmente, fisicamente. E aí está a grande tragédia que eu quero chamar a atenção e que em lugar nenhum é falado. Faz parte da nossa cultura despedir-se dos nossos mortos. Há um rito para isso. Esse rito é quebrado. E o que eu vi no cemitério foram pessoas atônitas, como se estivesse se despedindo inadequadamente de um cerco que eles amaram. Sabe? É como se tivesse sido roubado. Então, mais do que perder um parente, aquelas pessoas, e eu tive a felicidade de fazer diferente, porque eu pude fazer diferente, agir diferente, aquelas pessoas perderam a possibilidade de fazer uma despedida apropriada. Então, como isso faz parte da nossa sociedade, faz parte de nós, uma guerra, assim como a Covid, mais do que roubar a presença do outro, ela rouba um pouco da nossa própria humanidade. Da nossa humanidade, que é traduzida em cultura, formas culturais, formas sociais de se expressar. E foi isso que eu vi naquela tristíssima tarde de segunda-feira. Carmen, está contigo a palavra. Só um detalhezinho aí, acabei de receber uma nota da UEB sobre a estátua de Baden-Powell no Porto de Poole, na Inglaterra. Foi publicada aí, eu mandei no grupo da patrulha. Ok, obrigado. Jorge, quer finalizar, fechar? Afinal de contas, você abriu a sala, agora você vai fechar a sala. Olá, professor. Olha, eu estou muito feliz com a conversa que nós tivemos, com a discussão que nós tivemos, e fiquei com a sensação de que a Patrulha Jaguatirica produziu um bom documento de reflexão sobre a história do escotismo no Brasil, né? Estava aqui pensando com meus botões e agora estou externando se não seria o caso de nós tornarmos público este documento, né? Eu informo a todos que a reunião foi gravada, entendeu? Então, todos os depoimentos estão gravados e tivemos aqui depoimentos extremamente importantes e análises muito boas, que eu considero, interpretações muito relevantes sobre a questão da história do escotismo, não apenas no Brasil, a história do escotismo. E penso que seria útil, importante e relevante, né? Em relação à minha fala inicial, eu tomei uma decisão. Eu mantenho um canal YouTube, eu vou editar a minha fala inicial e vou publicar. Agora, se a Patrulha Jaguatirica estiver de acordo, a gente pode tornar público o conteúdo da reunião toda. E aí nós temos vários canais onde isso pode ser feito, inclusive o meu pessoal, que eu também coloco à disposição. Viu? Mas eu fiquei observando, fiquei ouvindo, né, e ouvi e considero extremamente relevantes as intervenções que foram feitas e as observações
que foram feitas sobre a história do escotismo. Acho que a gente podia fazer uma reflexão sobre isso e se posicionar, né? E agradecer a todos, né, a oportunidade que eu tive de passar a noite aqui aprendendo mais com todo mundo, né? Sempre alerta, me despeço. Alerta para todos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Sempre alerta, boa noite. Alerta, pessoal. Encerrado o monitor. Tchau, tchau. Sempre alerta. Fique em casa. O monitor exercício é a Carmen. Luiz. Boa noite. Na hora que Eu sou mandar, eu atrás. desligo o sistema. Eu sou. Fiquem a Olha, casa. Fiquem em se casa. for igual o fogo de conselho que nós fizemos lá no grupo, que 3 membros da mesma família fizeram lá uma organização lá no Areal, né? E abriu, nós tivemos 160 conexões, cada conexão com 1, 2, 3, até 4 pessoas, 200 pessoas. O fogo começou às 8 horas, acabou às 9 e pouquinho, muito, muito interessante, né? Mas a verdade é que meia hora depois ainda tinha mais de 100 lá batendo papo, fofocando. E às 10h15 nós fechamos a sala na marra, porque tinha 15 renitentes que não iam embora de jeito nenhum. Como é que faz no botequim, né? Começar a botar a cadeira para cima da mesa, começar a varrer o chão, fazer esse povo ir embora. Bom, Maurício deu a palavra. E a nossa monitora em exercício? Parece que já se mandou. Não me mandei, não, mas eu estou esperando o Jorge fechar a sala. Tchau, gente. Então já pode fechar. Então, um abraço. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.